Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana, sou médica, sou clínica, sou cardiologista, atuo aqui na cidade do Rio de Janeiro e esse é um canal destinado a trazer notícias e informações de qualidade baseada em evidências para pacientes e quem mais tiver interesse. Então, se você gostou do conteúdo desse canal, não se esqueça de se inscrever e curtir, e os feedbacks sempre serão muito bem-vindos por aqui. Então hoje o assunto do vídeo eu queria bater um papinho sobre o VO2. Por que ele está tão famoso, né? E por que ele tem sido associado como o segredo da longevidade. Vocês já ouviram falar no VO2? Vocês sabem o que isso significa? O VO2 é uma medida de energia, é a quantidade de oxigênio que o nosso corpo consegue aproveitar e transformar aquilo em energia durante uma atividade física. E por que é tão importante a gente falar em VO2? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, infelizmente, a gente vai ao longo do tempo perdendo capacidade aeróbica, né? Que o VO2 nada mais é do que um marcador da nossa capacidade aeróbica. E à medida que a gente envelhece, a gente perde capacidade aeróbica e perde massa muscular. E lá na frente, essa conta chega. Por exemplo, quando a gente está na terceira idade, numa idade mais avançada, a gente precisa de um VO2 mínimo para ter autonomia, né? Para conseguir exercer as atividades diárias, tomar banho sozinho, comer sozinho, levantar de uma cama sozinho, né? E esse VO2 seria ali um valor em torno de 15 para a gente ter a capacidade, né, de fazer essas atividades mínimas do dia a dia, tá? À medida que a gente envelhece, a gente também perde massa muscular. A sarcopenia do idoso é uma condição muito frequente que a gente vê em pessoas acima dos 75, 80 anos, né? E sem massa muscular a gente também não vai longe, a gente não consegue ter a autonomia de fazer as atividades do dia a dia e o nosso autocuidado, né? Então, por isso que o VO2 ele é associado com qualidade de vida e longevidade, porque quanto maior é o nosso VO2, menor é a nossa perda ao longo do tempo, da nossa capacidade aeróbica. Então, mais autonomia a gente tem lá na frente, na nossa terceira idade, na nossa vida futura, tá? Então, por isso que ele é tão falado ultimamente. E qual é o valor, né, ideal do VO2? Não existe um valor ideal, tá? O VO2 ele vai variar de acordo com o sexo, de acordo com a nossa idade, né? De acordo com a atividade física que a gente está desempenhando, tá? Mas existem valores que a gente tenta ali ficar próximo daquilo, né? Um atleta de elite, por exemplo, tem VO2 que podem chegar até 80, são valores muito altos, né? Um atleta amador pode chegar a VO2 acima de 50, 60, né? E o habitual é que os homens tenham VO2 em torno de 30 a 40, tá? E as mulheres em torno de 27 a 35, tá? Esses são valores ali habituais de quem se exercita, né, minimamente. E o que a gente quer a longo prazo é ter valores o mais alto possível, né, para que a gente minimize a nossa perda, tá? E como que a gente aumenta o nosso VO2? Fazendo atividade física aeróbica, tá? Se ele é um marcador do nosso metabolismo aeróbico, da nossa capacidade aeróbica de transformar oxigênio em energia, nada mais justo do que ser a atividade física aeróbica que vai aumentar o nosso VO2, tá? Então, qualquer tipo de atividade aeróbica a que você gostar de fazer, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que seja feito no mínimo 150 minutos por semana, aquele famoso 30 todo dia, tá? De atividade física aeróbica, tá? Isso é para a gente manter a nossa saúde cardiovascular em dia, né? Se a gente quer aumentar o nosso VO2, a atividade física aeróbica mais associada a ganho de VO2 são as atividades intervaladas. A gente submeter o nosso corpo a um esforço grande, intercalado ali com períodos de repouso ou esforço um pouco menor, isso faz com que a nossa capacidade aeróbica cardiovascular ela melhore ainda mais, melhore de forma mais eficiente. Tá? Então, treinos, por exemplo, HIIT, treinos de corrida intervalados com caminhada,
por exemplo, esses são os exercícios que mais sobem o nosso VO2, tá? E como que a gente mede o nosso VO2, tá? Para medir o nosso VO2 exato, o valor exato do nosso VO2, é através do teste cardiopulmonar, tá? Um teste ergospirométrico. Aquele teste de esforço que a gente faz com aquele bocal ele vai medir os gases inalados e exalados durante o esforço, tá? E através de uma série de análises que esse teste faz, a gente vai conseguir medir exatamente o nosso VO2, tá? Mas existem várias formas indiretas da gente estimar o nosso VO2. Por exemplo, os relógios esportivos, que muitas das vezes a gente usa durante os nossos treinos, relógio da Garmin, da Polar, até mesmo o Apple Watch. Esses relógios, eles conseguem, através da análise dos nossos treinos, que a gente acaba fazendo o upload para eles, né? Conseguem estimar o nosso VO2 máximo, tá? Mas a medição exata, ela é através de um teste cardiopulmonar, que dá essa informação que é extremamente valiosa para nós cardiologistas, né? Além de dar outras inúmeras informações, que isso vai ser assunto de outro vídeo, tá? Mas o recado que eu queria passar com esse vídeo é: façam exercício. Façam exercício aeróbico, pelo menos 30 minutos por dia, tá? E também exercícios de resistência, exercícios de força. Se sarcopenia, ou seja, perda de massa muscular, é uma realidade na terceira idade, é uma realidade nos idosos, a gente também tem que minimizar essa perda. E a gente minimiza a perda de massa muscular através de atividade física e musculação, né? Quanto mais massa muscular a gente chega na terceira idade, menor é a nossa perda. Mais autonomia a gente vai ter para fazer as atividades do dia a dia e o nosso autocuidado lá na frente, tá bom? Então, o recado da semana é: façam exercício físico. O que vocês quiserem, quando vocês quiserem, apenas façam e movimentem-se. Porque realmente a vida muda e o exercício que a gente faz hoje é lá na frente... a garantia, não é a garantia, né? Porque a garantia a gente não tem nessa vida, infelizmente. Mas é a tentativa da gente ter autonomia e qualidade de vida por mais tempo possível, tá bom? Então, fiquem ligados aí pro próximo vídeo e até a próxima.